Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente estuda para concurso público, para provas de residência, para Enem, vestibulares, né? Eu vou falar um pouquinho como que sua memória funciona e o que que você pode fazer no dia a dia para chegar nesse resultado. Meu nome é João Pedro, eu tenho 25 anos, faço medicina pelo ProUni. Também fiz alguns concursos públicos, alguns processos seletivos, um deles foi do IBGE, onde eu consegui passar, tinha apenas uma vaga, mas meu foco sempre foi a medicina, né? E eu acho que por esse histórico eu consigo passar um pouco sobre como fazer esse processo, né, para vocês. Bem, esse vídeo aqui é para um colega, amigo, um irmão do colega meu. Eu espero que ele goste aí e que ajude ele nessa caminhada. Olha, eu sou novo aqui no YouTube, então peço que vocês se inscrevam, deixem o like, comentem aí o que vocês acharam da aula e se a gente pode melhorar alguma coisa, tá bom? Fiz alguns slides aqui. Então, como a gente pode fazer esse processo? Fazer de uma forma bem direta, bem direcionada ao ponto. Entender, primeiramente, que o estudo para uma prova dessas, ele é muito mais semelhante a uma maratona do que a uma corrida curta, 100 metros raso. Nós estamos falando de, muitas vezes, anos de estudos. Então, você tem que ter uma resiliência tal qual que te permita estudar com constância durante anos, muitas vezes. Então, nós estamos falando aqui de residência médica, que dura. A maioria das pessoas estudam 2 anos. Passaram um curso como medicina numa faculdade grande também demora bastante, às vezes muito mais que 2 anos, né? Um concurso público de alto escalão, anos também. E se você tiver uma base fraca, esse tempo ele vai aumentar ainda mais. Então, entenda que você tem que ter uma resiliência que lhe permita estudar vários anos a fio, né? E isso, né? Como que nós podemos fazer para chegar então à frente dessa maratona? Bem, primeiro é entender que a grande maioria não vai concluir a maratona. Então, o simples fato de você conseguir concluir esses objetivos de estudo já vai te colocar à frente da grande, enorme maioria, né? Então, os seus competidores vão ser poucas pessoas. Não só isso, é muito mais uma competição interna de você se manter resiliente naquele estudo. Como que a gente faz isso então? Primeiro a gente começa pelo porquê. Ter uma motivação boa, forte, vai te permitir se manter alinhado aos estudos por muito tempo. É claro que o que importa no dia a dia é a disciplina, mas uma motivação forte é algo que vai te manter na trilha, não te deixar desistir. Então, eu mesmo já peguei vários momentos desistindo de estudar por conta de não ter uma motivação forte o suficiente. Algo que eu fui ter na faculdade. Então, pra você ver, né? Você tem essa motivação te faz persistir nesse estudo que é demorado. Então, primeiro passo, não é papo de coach, é uma coisa séria, né? E o segundo passo é o tempo de bunda na cadeira. Não adianta. Você vai ter várias pessoas que vão falar assim, pelo YouTube principalmente, você precisa estudar menos, estudar pouco, 2 horas tá bom, 1 hora tá bom por dia, você não precisa estudar tanto assim, etc, etc. Cara, não tem como. A maioria das pessoas que passaram, elas estudaram muito, não foi pouco. Então, o tempo de bunda na cadeira, lá do cursinho, ele funciona e ele é necessário. É claro que, hoje em dia, nós sabemos muito mais, temos muito mais inteligência sobre como estudar, temos mais evidência disso, então a gente consegue estudar de forma mais focada, direcionada. Ter mais resultados com menos esforço. Mas isso não quer dizer que você vai ter muito esforço, né? Então, segundo passo. E a terceira é a prática em si, que a gente vai se aprofundar e eu acho que é o que eu posso mais contribuir aqui. Vamos lá. Primeiro, eu preciso estudar todos os dias? Sim, todos os dias. E, idealmente, as pessoas que passam, tem um canal aqui no YouTube que chama Volts Concurso, onde ele faz pesquisas com concurseiros, né, que passaram nesses concursos, principalmente na área policial. E o que ele traz lá de amostragem é que você, em média, as pessoas que passam, elas estudam cerca de 4 a 6 horas por dia. Então, esse é um valor alvo, mas se você só conseguir fazer menos, faça menos. Mas faça com constância, todos os dias. Pronto. Entendeu que você precisa estudar todos os dias, você precisa ter uma motivação boa e você precisa ter resiliência nesses estudos? Agora a gente tem que entender como que funciona aqui, ó, a memória.
Eu coloquei em inglês os termos porque é assim que você vai achar na literatura. Mas esses são a forma que sua mente ela processa as informações e a memória. Ela capta, codifica a mensagem a partir do sistema, a partir dos sentidos sensoriais. Então, visão, audição, olfato, né, paladar, todos esses estímulos, eles geram, a gente chama de codificação, né, encoding. Então, a partir dessa codificação, dessa mensagem, nós redistribuímos ele a partir de outras estruturas e consolidamos essa memória. Que aí vem os processos de armazenamento e reativação dela. Então, o seu hipocampo é uma pequena estrutura internamente no cérebro, onde ela vai fazer essa redistribuição da memória. Então, ela vai primeiro analisar aquela memória. Se essa memória ela tiver uma ligação muito forte emocional, o hipocampo ele está ligado ao sistema límbico, que é o sistema da emoção. Então, se ela tiver uma ligação muito forte emocional, ela vai ficar muito mais aprofundada. Então, você não vai esquecer traumas, questões de muita alegria ou muita tristeza. Dificilmente você vai esquecer desses momentos, porque você tem uma ligação muito forte com o sistema límbico. Outra questão são os sentidos. Então, sua memória ela é armazenada próxima aonde ela tem os estímulos. Então, se é uma questão visual, é próxima ao lobo occipital. E assim vai, né? Por diante. E outra questão é a atenção. Essa estruturazinha que está aí na seta, né, como você pode ver, ela é o córtex pré-frontal. E esse córtex ele está ligado a várias questões, né, cognitivas, mas principalmente a atenção. Então, o seu hipocampo ele tem uma ligação com o córtex pré-frontal em relação à atenção. Então, sua memória ela está ligada a questões emocionais, de atenção e dos sentidos, né? Então, quando a gente estuda, por isso que é importante você ter essa primeira etapa de armazenamento daquela questão que é codificada muito bem feita. Coisa que hoje os coaches e tudo mais, eles não falam tão bem sobre isso, né? Então, o primeiro contato com a matéria, ele necessita ser muito bem feito e muito bem esclarecido. Você precisa entender aquilo que você está lendo, aquilo que você está ouvindo, né, numa videoaula, por exemplo. Por quê? Porque esse entendimento é a forma com que ele vai ser armazenado. Outra questão da memória é que as memórias elas são basicamente conectadas, né? Como se fossem anzóis. Então, uma coisa que ela está correlata à outra, elas se conectam. Então, quando você lembra lá da organela, você lembra também da célula. E a célula, ela é animal, ela é vegetal. Então, você faz várias conexões. E essas conexões, elas são essenciais no momento do estudo. Por quê? Porque nós memorizamos a partir daquilo que nós já temos no cérebro. Então, você aprende uma língua, né, uma segunda língua, muito mais rápido que um bebê aprende. Pode parecer contra-intuitivo, né? Você já deve ter ouvido por aí, mas sim, é muito mais rápido, né? Um bebê demora 4 anos para falar fluentemente um idioma, enquanto um ser humano ele consegue aprender em 6 meses e já está falando algum outro idioma. Por quê? Ele consegue fazer comparações com o próprio idioma dele. Ou, na faculdade, você aprende uma matéria em 6 meses, coisas que você às vezes demora todo o ensino médio para poder ver. Né? Porque você já tem aquela base e isso só faz colocar esses ganchos, né? Conectando isso tudo. Então fica muito mais fácil aprender uma matéria que você já tem domínio. Entende? Então vamos lá. Esse primeiro passo de encoding, né, de codificação, ele é crucial e ele precisa ser muito bem feito. Ou seja, a forma com que você se conecta com o assunto, ele é primordial para você, para o seu aprendizado daquele mesmo assunto. Então, o quanto mais você puder fazer correlações com outras matérias, com partes anteriores da matéria que você está estudando, você poder fazer comparações, né? Se aquilo, há diferenças entre um ou outro, né? Isso tudo vai fazer com que você aprimore ainda mais a sua memória, essa conexão com os outros termos já passados, melhorando assim o seu entendimento da matéria. Então, entender bem a matéria, ele é um passo crucial. Outra questão é o armazenamento da matéria. Quando você está estudando algum assunto, sua conexão emocional com ele é importante. Por isso que se você não gostar, não gosto dessa matéria, cara, você vai ter que gostar, porque
Se você não gosta, atrapalha sua memória, né? Daquilo. Agora, se você tem um prazer, um bom sentimento com aquilo, vai melhorar. É claro que muitas vezes nós só somos inertes a algumas matérias, só não tem uma ligação ali, né? Emocional com aquilo. Então, o que vai fazer realmente você se lembrar, se aprofundar naquela, é a revisão. Nós nos lembramos dos assuntos, tanto por questões emocionais, quanto pelo contato que temos com eles. Então, a revisão é a chave para o armazenamento dessa memória e para a capacidade de você conseguir reaver ela. Muitas vezes você consegue armazenar por bastante tempo, mas não consegue trazer para a ponta da língua. Por quê? Porque falta revisão. Então, aqui é uma curva de esquecimento, né? Que o pessoal traz. Esse aqui é do Ebbinghaus. Ele fez um teste, um estudo, com palavras abstratas. Então, ABC, AYW, A32, e as pessoas iam memorizando aquilo. E ele percebeu que essas palavras abstratas, elas eram esquecidas em determinada frequência. Então, 10 minutos após, esquecia boa parte. Aí, 24 horas após, quase tudo, e aí vai. Porém, você não estuda palavras abstratas. Você estuda conteúdo, a qual você tem conexões com outros conteúdos, a qual você já viu antes, a qual te traz questões emocionais, né? A qual você revisa de certa forma. Então, essa planilha de esquecimento, essa linha de esquecimento, ela não é muito válida quando se trata de conteúdos em si. O que é que, né, nós podemos tirar dela? Que em determinado prazo você vai sim se esquecer daquilo que você estudou. Por isso é importante uma revisão. No livro Como Estudar para Concurso, se eu não me engano é esse o título, do Mário Chaves, ele vem propor, a partir dos estudos que ele traz naquele livro, qual seria um tempo ideal de revisão. O tempo ideal de revisão, ele leva muito em consideração o tempo da sua prova. Nesse livro ele traz que, em cerca de 2 anos, se a sua prova ela tiver uma cadência de 2 anos, né, você vai revisar, 6 a 2 anos, você vai revisar as 5 primeiras vezes, uma diferença de 25 dias. E as vezes seguintes, uma diferença de 50 dias. Na minha prática, e pelo que eu converso com outras pessoas, né, que também estudam, e também analisando ali meu próprio rendimento nas questões e tudo mais, eu percebo que uma frequência de, no mínimo, 3 revisões até a prova, no caso, com duração de 1 ano, já é o suficiente. Então, o primeiro estudo com questões e mais 3 revisões até a prova. Então, geralmente, a primeira com 30 dias, a segunda com 60, a terceira com 90 a 120. Então, isso já é o suficiente para eu ter um domínio daquele assunto. Levando em consideração que você também vai fazer uma coisa chamada de flashcards, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, essas são as recomendações de revisão. Aqui é um gráfico que eu demonstro, onde eu mesmo que fiz. Então, assim, você estuda bem, se você estuda superficial aquele assunto, você vai ter uma queda muito drástica. Se você estuda mais aprofundado, faz revisões e tudo mais, sua queda é muito menor, entende? E como é que a gente faz? A gente faz flashcards e revisões com questões. Por que isso? Porque o estudo seu precisa ser ativo. O estudo ativo é o que vai realmente reaver aquela memória e manter ela na ponta da língua. Então, você fazer flashcards, questões, é o que vai fazer essa diferença. Então, aquela periodicidade que eu te falei é sobre questões. Já os flashcards, você vai fazer ele de forma diária. Como que a gente faz? Os flashcards são perguntas diretas com respostas curtas. Então, por exemplo, qual a capital da França? Paris. Entende? Pergunta curta, resposta direta. Não. Pergunta direta, resposta curta. Entende? Então, isso é um flashcard. O flashcards nós vamos fazer em cerca de 40 a 60 flashcards. E ele vai ter uma diferença. Tem 2 formas de usar ele. Eu vou falar um pouco mais para frente. Você vai ver como é interessante essa parte. E as questões eu recomendo que você faça em uma plataforma de questões. Qualquer uma. Eu já utilizei o Q Concursos e o
Estratégia Med, gosto bastante dos dois. O Estratégia Med, para mim, que faço medicina, ele é muito bom, bem direcionado, tem um banco de questões muito grande e tem sempre comentários das questões. Já o Q-Concurso, ele também tem comentários, mas para alguns tópicos não tem tantas questões assim, tantos comentários assim, né? Então varia, depende do seu objetivo. Dá uma olhada nas plataformas, mas o que eu recomendo é fazer por plataformas. E aí? Agora que você entendeu mais ou menos como funciona a sua memória, agora a gente vai entrar realmente na prova. E olha que sacada! Por que a prova de concurso, essas provas, a gente tem uma vantagem muito maior do que se fosse a prova do seu professor de faculdade? A prova do seu professor de faculdade, você pode bombar nela, mesmo estudando bem. Por quê? Porque ele pode cobrar rodapé do livro e você não saber, cara. Então, às vezes, ele tem um gosto específico e você se ferra na mão dele ali. Mas, nas provas de concurso, provas grandes, a gente tem uma vantagem enorme que é as provas anteriores. E o que é uma banca de concurso, uma banca que prepara uma prova, se não um conjunto de professores? Então a gente tem os professores, pessoas que fizeram aquelas provas, as provas que eles já fizeram e os gabaritos, os comentários daquelas provas. Então a gente consegue fazer uma coisa mágica chamada incidência. Então, cara, você conhecendo a banca, conhecendo quem faz a prova, matou, velho. Porque uma vez que você tem a incidência dos assuntos, você consegue se preparar conforme isso. Então, basicamente, o que a gente faz, né? A gente consegue pegar os últimos anos, preferência os últimos 5 anos, no mínimo. Algumas bancas aí têm provas muito grandes, muitos anos, né? Como o Enem. A gente consegue mais de 10 anos, né, de Enem. Então, você consegue ter uma métrica muito grande do que caiu na prova e o que teve relevância. Então, você consegue estudar exatamente focado naquilo, né? Não só o que está no edital, mas o que realmente é cobrado. Perfeito, né? E aí tem suas nuances. Por quê? Porque alguns concursos e algumas provas, elas têm ponto por matéria, elas dão mais vantagem para uma matéria ou outra, tem mais tempo para uma matéria ou outra. Isso tem que estar em consideração também. A gente pode falar um pouco disso em outros vídeos, de como que eu monto o meu cronograma com base tanto nessa incidência quanto na pontuação da matéria em si, né? A gente pode discutir isso mais para frente. Mas o que importa é isso. Eu gosto de dividir o estudo em 3 momentos. Antes do edital e depois do edital, né? Você vai ver várias pessoas, vários livros também trazendo dessa forma, que é basicamente o seguinte. Antes do edital, você vai criar uma base ou fortalecer a base que você já tem. Depois do edital, você vai focar na prova, no que é mais incidente naquela prova. Entendeu? Então, pré-edital é o momento antes de anunciar a prova, é uma fase de criação ou fortalecimento da sua base, e você deve estudar a teoria, ou toda, ou a maioria dela. De que forma a gente faz isso? A gente vai estudar toda a matéria, priorizando aquilo que pontua mais. Então, aquelas matérias que pontuam mais. Por exemplo, português teria a pontuar mais em vários concursos. Dificuldade da matéria. Eu tenho dificuldade em português? Tenho bastante. Incidência. Cai muito português? Pô, cai demais, despenca. Então, eu tenho que estudar muito português, né? Por esses 3 fatores. Agora, se fosse uma matéria que eu tenho um domínio muito grande, eu gabarito sempre. Pô, você concorda comigo? Eu não preciso perder tanto tempo nela, né? Então, eu posso estudar menos português. Vamos lá. É uma fase onde você não vai se apegar aos erros. Você pode errar, pode jogar lá no seu caderno de erros, mas não é uma fase que você vai ficar fissurado naquilo. Por quê? Porque o que você tem que fissurar é quando você fizer muitas questões daqueles assuntos mais incidentes daquela banca, que é na fase 2, na fase do pós-edital. Aí vale a pena, porque você está pegando o suco do suco. Entende? Se você fissurar agora, muito tempo antes da prova, você muitas vezes não sabe nem o que você está errando. Por quê? Por exemplo, né, em medicina, às vezes você está fazendo uma questão e você errou porque você confundiu o nome de algum medicamento, mas aquele medicamento ele é mais usado numa doença X que você nem estudou ainda. Então você vai se confundir todinho, cara. Não vale a pena se fissurar em erros. Agora, nessa fase do pré-edital. Outra coisa é fazer o que eu chamo de MFE, que é o mínimo de flashcards efetivos, que é a quantidade mínima de flashcards
para você poder masterizar aquele tópico, que eu julgo, na minha área, né, em torno de 40 a 60 por tópico, né? Então é isso. E as questões você vai fazer com o intuito revisional, onde você vai fazer as 3 revisões mínimas por ano que eu te falei, cerca de 20 a 40 por tópico. E aí a gente vai entrar agora no pós-edital. Então saiu o edital, você tem uma noção maior de como que funciona, vai funcionar aquela prova, quais são os pontos para cada matéria, né? As matérias em si que vão cair de fato, porque você às vezes se baseia no edital anterior da prova. Então, vamos lá, vamos focar agora. Agora você já tem mais informações. Então agora é hora de estudar muito focado no que realmente cai na prova. Então você vai pegar aquela incidência que eu te falei. Alguns locais trazem incidências prontas. Então o que concurso já sei que traz, no raio-x da banca. O Tec Concursos tem alguns cursinhos que vão trazer. Mas eu particularmente gosto de eu mesmo fazer as minhas incidências, né, das bancas ou das provas antigas. É mais fácil quando são provas, né? Então, tipo assim, Enem, Enare, fica mais fácil. Agora, se você tem essas plataformas, você pode utilizar também. Então, chegou a hora de pegar essas incidências e fazer muita questão baseado nelas. Então, você vai basear no que é mais recorrente e fazer muita questão. Eu costumo fazer uma base. Então, por exemplo, 100 questões por tópico. Aquilo que é mais incidente, eu faço o dobro. Aquilo que é menos incidente, eu faço metade. Então, se é um assunto muito pouco incidente, eu posso fazer 50, 25 questões. Já se é um assunto extremamente incidente, é o mais 200 questões, e aí vai. Na primeira leva, né? Então, na primeira leva, das 3 revisões que eu te falei, a primeira eu vou fazer isso. Beleza. E aí, outra coisa que a gente vai fazer são eu gosto de fazer flashcards de erros, de questões. Então, por exemplo, fiz uma questão e eu errei lá que eu coloquei que a capital da França era Milão. Aí eu vou colocar, não, qual a capital da França? Paris. Então, toda vez que eu errar numa questão e for um erro objetivo, aí eu coloco. Se for um erro de atenção, de outras coisas, aí não, eu vou ter que prestar atenção nisso. Mas se for um erro objetivo de uma parte do conteúdo, eu coloco como flashcards. Eu gosto assim. Tem pessoas que gostam de fazer cadernos de erros. Eu acho válido também, né? Você colocar num caderno ali os erros que você está tendo. Beleza. Outra coisa é, nessa fase, você vai fazer simulados e provas antigas. Por quê? Porque a questão é masterizar a forma com que a banca vai te cobrar e masterizar também o dia da prova. Então, com os simulados, você consegue ter uma noção daquilo que você está errando e você consegue ter uma noção de como está seu desempenho próximo em relação ao dia da prova. Se você está passando muito tempo, você perde tempo em alguma coisa, né? Então, é uma estratégia de prova também. E uma coisa que é estudar os gaps. O que são os gaps? Por exemplo, fiz um simulado, tirei X%, mas eu estou errando muito aquele tópico em si. Por exemplo, você está errando muito o sistema cardiovascular. Aí você vai lá, você vai estudar o sistema cardiovascular, fazer baterias de questões do sistema cardiovascular, se for um sistema importante, se for um tópico importante da sua prova, e se você estiver errando muito, você tem que reestudar. Senão você pode criar flashcards específicos, né? Tópicos ali específicos daqueles erros seus. Então, basicamente, é uma forma de como estudar que eu tentei passar aqui. Eu acho que eu acabei passando um pouco por cima de algumas coisas. A gente pode fazer mais vídeos sobre tópicos específicos. Eu acho que a gente pode aprofundar bem mais sobre isso. E eu espero ter ajudado, principalmente aí, o irmão do meu colega que pediu ajuda. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma, te passar esse conteúdo. E vocês que assistiram, se vocês gostaram, deixem seu like, comentem aí o que vocês acharam. E se a gente pode melhorar alguma coisa também. Acho que é isso. Valeu!